Fala, dominantes, como é que vocês estão? Já parou para se perguntar por que que tem gente que consegue atingir aquilo que quer com tanta facilidade, enquanto a grande maioria não consegue? Então fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender o que é que realmente limita as pessoas e o que é que você precisa fazer para quebrar essas limitações, para você se destravar e ter mais facilidade de alcançar seus objetivos, de conseguir melhorar aquilo que você quer melhorar na sua vida. Afinal, todo mundo quer mudar alguma coisa na sua vida. E começa por aí essa história. O que é que você quer? Eu quero te perguntar com muita seriedade agora. O que é que você realmente quer? Já parou para pensar nisso? Responde essa pergunta. O que eu quero? E quando a gente sente essa vontade de mudar alguma coisa, de melhorar alguma coisa, o que normalmente a gente faz em seguida? A gente coloca esse querer em algum tipo de fluxo. Quais fluxos? Isso realmente pode se transformar num objetivo, você vai colocar isso como uma meta para você. Cara, isso aqui virou objetivo, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Ou você coloca num lugar aqui da sua mente chamado depósito de sonhos. Ah, eu quero isso, quem sabe um dia eu consigo, é um sonho. E se você coloca no depósito de sonhos, a probabilidade de você já travar e limitar isso já é 99%. A maioria das pessoas que olham para uma coisa que elas querem como sonho, o próprio nome sonho já sugere alguma coisa assim que é imaginado, que talvez um dia, se por acaso eu merecer ou se alguma coisa especial acontecer, isso vai rolar. Então a primeira coisa que eu quero te falar é, se você quer alguma coisa, transforme isso num objetivo. Logo em seguida de você entender o que você quer e transformar isso num objetivo, aí vem a questão, né? Você começa a buscar um tipo de conhecimento para alcançar aquilo que você quer. Vamos dar um exemplo aqui. Se você quer ganhar mais dinheiro, você vai atrás de entender como criar novas fontes de renda ou como fazer o seu dinheiro multiplicar, rentabilizar. Ou você vai pensar em montar um negócio, você vai atrás de algum tipo de conhecimento e vai colocar isso em prática, você vai agir. E a maioria das pessoas conseguem fazer isso quando elas transformam aquilo que elas querem em objetivo, elas agem, elas vão atrás, fazem curso, encontram conhecimento, e hoje está bem fácil encontrar conhecimento, né? Com a tecnologia, YouTube, inteligência artificial, internet, tanta coisa, não está complicado alcançar o conhecimento que a gente precisa para chegar onde a gente quer. E aí vem a questão, né? Por que a gente até age, mas daí trava? Aí entra uma coisa chamada autodomínio. As pessoas começam a fazer, começam a colocar em prática aquilo que elas acessaram de conhecimento para chegar onde elas querem, mas elas começam a se sabotar, começam a procrastinar, elas não conseguem manter o ritmo, a constância, elas começam, param. E até aí, eu imagino que essa história não tem nenhuma novidade muito grande para você, porque a maioria das pessoas chegam nesse ponto. Agora, eu quero falar sobre um outro ponto, que é o que separa mesmo o joio do trigo, que é o que vai realmente determinar se você vai ou não chegar onde você quer chegar. O quanto que a sua mente autoriza você a ter aquilo que você quer. O quanto que a sua mente permite que você realize o que você quer realizar, que você mude a sua vida como você quer mudar. E aqui eu quero ajudar você a entender uma coisa chamada leis internas. Tudo que você quer e que você está se esforçando, que você adquiriu o conhecimento, ou seja, você tem a capacitação necessária para alcançar, você está agindo, você está se esforçando e não está rolando, só não está rolando porque você não tem autorização interior. É por isso que ainda não está acontecendo. Existem leis aí dentro de você que estão impedindo você de conseguir isso. E essas leis, elas de fato proíbem você de ter isso. Alan, me dá um exemplo. Digamos que você tenha um objetivo de triplicar os seus ganhos financeiros. Você quer ganhar o triplo. E aí você busca o conhecimento necessário para isso, cria uma estratégia, transforma isso num objetivo, como eu falei agora há pouco, e entra em ação. Mas daí as coisas começam a dar errado. Parece que dá certo para os outros, mas para você dá errado.
Você já viu pessoas fazendo algo parecido com um plano, às vezes, muito medíocre, mas deu certo para aquela pessoa, mas para você não dá. E por quê? Porque as suas leis internas não autorizam você a conseguir. Não pode dar certo para você. Mesmo com conhecimento, mesmo agindo, mesmo se esforçando. E isso é de enlouquecer, eu sei, isso é foda, isso é do caramba. Como eu te entendo? Muitas vezes na minha vida, eu deixei para trás coisas que eu queria, mesmo me esforçando, mesmo tendo conhecimento, tendo habilidade, mas não acontecia para mim. Aí eu deixava para lá porque eu achava que não deu certo, que não era para mim. Só depois de um bom tempo que eu fui entender que a questão ali não era falta de conhecimento ou falta de vontade, sorte ou azar, era falta de autorização. Então, eu quero que você, aqui agora, comece a se perguntar: o que é que existe em mim? O porquê que eu não consigo me autorizar? E para você entender melhor esse caminho, você tem que se fazer outras perguntas que são meio estranhas, tá? Eu já vou te adiantar que você vai se fazer umas perguntas aqui que vai ser meio estranho. Eu quero que você se pergunte o seguinte: o que é que parece que fica errado? O que é que parece que fica até mesmo como se fosse um pecado se eu alcançar o que eu quero? E aí você vai começar a perceber que tem algumas coisinhas aí meio escondidas, mas que você consegue sentir. É como se rolasse um tipo de sentimento, e esse sentimento fala algo como, egoísmo, ou então, você tá sendo mesquinho, como assim? Pra que você quer ganhar o triplo? Por que você quer uma vida melhor? Olha só a vida dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, viveram de forma tão simples. Pra que tanta coisa? Pra que mais coisa? E talvez você encontre até coisas mais profundas aí, né? Até crenças mais espirituais que você tem, religiosas, que diz que é pecado, você querer demais, isso é egoísmo, que você tem que entregar na mão de Deus e ver o que Deus quer para você. Eu não sei o que você vai encontrar aí, mas eu sei que você vai encontrar leis que estão te impedindo. Então é uma coisa meio que óbvia. Se você quer uma coisa, tá agindo, tem a capacidade, tem a habilidade, tá se esforçando, não tá rolando, é lei interna. E você tem que entender essa lei, e quando você entender essa lei, você pode mudar essa lei, quando você muda essa lei, você se autoriza, e aí passa a dar certo. Como acontece com poucas pessoas, a maioria tem muita dificuldade, a maioria tá travado. Bom, é isso que eu queria falar para você nesse vídeo, espero que você, de alguma forma, tenha captado aqui a mensagem, a questão aí é entender o que é que tá te travando, que lei que tá aí te travando. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, aproveita, dá um joinha aí pra gente conseguir manter essa produção de conteúdo aqui para vocês. E se por acaso você estiver pronto para dar um passo além e querer entender de fato o que é que está travando você a nível de autorização, a nível de lei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você acessar o meu protocolo autodomínio. Esse protocolo vai te ajudar a identificar o que é que está te travando, entender essa lei, mudar essa lei e criar uma nova estratégia com autorização para chegar onde você quer, para mudar o que você quer mudar na sua vida. Então, nos vemos aí no próximo conteúdo. Sucesso, felicidade, tudo de bom para você.